Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que bom nós estarmos iniciando mais um momento de devocional, mais um estudo bíblico relacionado à nossa família. O mês de maio é o mês da família e nós estamos tratando sobre esse tema específico no mês de maio. E hoje eu gostaria de refletir com você acerca da missão da família. O que é que nós, como família e dentro da nossa família, precisamos fazer? E através do texto bíblico, através de um relato da palavra de Deus, nós vamos observar alguns pontos pertinentes à finalidade da nossa família. Aquilo que nós podemos fazer como organismo vivo, como algo criado por Deus. O que é que nós podemos fazer como família? E através do texto bíblico, nós vamos aprender mais uma vez. Através da palavra de Deus, vamos aprender. O texto de hoje, que eu gostaria de tratar com você, está em Atos capítulo 10. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. E é um texto muito conhecido, você em algum momento da sua vida já leu, já ouviu alguém falando, ou se não, não se preocupe. Hoje você vai estar ouvindo esse relato bíblico. O texto de capítulo 10 de Atos, capítulo 10, verso 1, vai nos dizer o seguinte: E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte. Aqui nós já temos algo interessante. Nós já temos um centurião, alguém importante, um comandante, que poderia dar ordem a muitas pessoas, alguém importante nesse relato, nesse contexto. Então vai falar, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. O verso 2 já vai trazer algo pertinente, que diz o seguinte: ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Meu querido, minha querida, aqui nós já aprendemos algo com relação a Cornélio e a sua família e que nós podemos começar a praticar ou continuar, caso você já faça isso. O texto vai falar, ele e toda a sua família, eles eram tementes a Deus. Então, uma família que era temente ao Senhor, não de medo, mas de reverência, de respeito, de obediência. Então, nós como família, a primeira coisa que podemos fazer é nós termos famílias tementes a Deus. Famílias que vivem debaixo da proteção e da sua orientação. Vai falar que ele e toda a sua família temia a Deus. A primeira coisa que nós podemos fazer é temer a Deus e não temer de medo, mas temer de respeito, em obediência e entendendo e compreendendo que o Senhor é soberano. Uma outra coisa, nesse mesmo verso, que nós podemos aprender, era uma família temente a Deus, dava muitas esmolas ao povo. Aqui nós temos algo interessante. Meu irmão, minha irmã, quantas coisas Deus tem nos dado. Quantas bênçãos como família Deus tem nos dado. A provisão de um trabalho, a provisão de você ter a oportunidade de outras coisas. E a pergunta que eu faço é, a sua família, a minha família, ela tem abençoado outras casas? Será que com a minha vida eu posso abençoar outras famílias? E aqui nós temos uma outra lição com a vida e a família de Cornélio. Uma família que temia a Deus, mas que ajudava a outra. Meu irmão, meu querido irmão, a sua família precisa ser resposta de Deus para outras casas. A nossa família precisa ser resposta de Deus. A nossa família precisa ser resposta de oração feita por outra família.
e você abençoar, e você ajudar, cooperar com aquela casa que tem faltado algumas coisas. Precisamos fazer isso, que a nossa família abençoe outras. Não apenas que eu venha temer, não apenas que a minha família venha temer a Deus, mas que seja uma família que abençoa outras famílias também. Que você tenha sensibilidade de prestar atenção dos momentos que você pode abençoar alguém. No momento que você pode abençoar uma família com uma cesta básica, com uma oportunidade de emprego, N motivos, N maneiras podemos abençoar outras famílias. Então, primeira coisa, famílias que temem a Deus, famílias que obedecem, que creem que Deus é poderoso, que é soberano. A segunda coisa que nós podemos aprender é uma família que abençoa outras famílias. Famílias que são resposta de orações feitas por outras casas. E o texto do verso 2 vai continuar. A família temia a Deus, a família dava muitas esmolas e orava continuamente a Deus. Meu querido, nós, como família, precisamos orar continuamente a Deus, porque o inimigo ele é furioso, ele quer destruir a nossa casa, a função dele é essa. Então nós precisamos estar diante de Deus, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, protege a minha casa. Senhor, em nome de Jesus, continua sendo a provisão. Senhor, em nome de Jesus, nos livra do mal. Então, a família que orava continuamente a Deus. Então, nós como família, a nossa missão é temer a Deus, ajudar outras famílias e orar continuamente. Não orar às vezes, mas orar continuamente, colocar diante de Deus a nossa casa, as nossas famílias, porque é o nosso bem mais precioso. A nossa família é o nosso bem mais precioso. E o relato do texto bíblico vai encerrar no verso 47, quando Pedro visita a casa de Cornélio. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água impedindo que estes sejam batizados? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então, uma família que já fazia tudo isso, no final, encerra com a salvação em Cristo Jesus. No final, Pedro fala: o que impede dessa família ser batizada? Então, naquela casa houve salvação. Cristo Jesus entrou naquela casa. Nós podemos ter riquezas, podemos ter um bom trabalho, nós podemos ter uma boa profissão, mas se não tivermos Cristo dentro da nossa casa, nós não temos nada. Se nós não tivermos a salvação em Cristo Jesus dentro do nosso lar, nós não temos nada. Que em nome de Jesus, a sua família, a minha família, seja uma família que teme a Deus, uma família que ajuda outras famílias, uma família que ora continuamente e uma família que experimenta da salvação em Cristo Jesus. Que esse Jesus te abençoe, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, que Ele restaure aquilo que tem que ser restaurado, saúde, relacionamentos. Jesus pode fazer isso. Jesus Cristo é a única esperança. Só Ele pode salvar o pecador. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.